Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru e pelos canais abertos e fechados da TV Câmara. Nossa missão pública é aproveitar os especialistas na área de direito empresarial, de questão de marcas, logotipos distintivos, embalagens, produtos similares, aquele que você chega, por exemplo, na prateleira do mercado e se você estiver desatento, não necessariamente você vai perceber se você está comprando A ou B, dependendo da cor, do tipo de embalagem. Mas para falar disso, nós convidamos o professor da Instituição Toledo de Ensino, advogado especialista nesta área e acaba de lançar um livro, Controle Judicial da Concorrência Desleal por Similaridade de Trade Dress. Nós vamos, lógico, entender o que é isso, de produtos de consumo. Fez mestrado nessa área e está pela editora Espessoto. O link depois para você ver ao longo do nosso bate-papo. Carlos Alberto Martins Júnior, obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Nelson. Primeiro, eu que agradeço mais uma vez aqui contigo para falar de um tema em que pese a denominação dele, né, ser um pouco complexa, é um tema mais habitual do que todo mundo imagina. Tenho certeza que todo mundo já se deparou no supermercado, na prateleira, na gôndola de algum estabelecimento comercial com alguma confusão em relação às embalagens do produto. Isso que a gente vai debater um pouquinho aqui para esclarecer, né, quais são os pontos, principalmente jurídicos aí, de defesa tanto do consumidor, porque ele acaba sendo o lesado final, quanto principalmente dos fabricantes desses produtos que podem ter, né, uma concorrência parasitária e assim por diante. Nós estamos falando sobre a proteção de um conjunto de imagens que envolve uma embalagem, um logotipo, uma marca de um produto, né? Tem as grandes tradicionais, depois a gente vai conversando ao longo do tempo. Você lembrou da pilhas Rayovac enquanto a gente está conversando aqui, né? Eu sei disso, não tem problema. No Brasil, nós temos o que de legislação para poder tratar desse assunto? Hoje a gente tem a Lei de Propriedade Industrial, ela é uma lei bastante completa, mas em relação a esse ponto específico, ela tem uma lacuna. Nós temos 4 institutos de proteção, então o registro de marca e o registro de desenho industrial, a marca todo mundo conhece, né? É uma situação muito mais simples de você averiguar. O desenho industrial é a forma de estilização de um determinado produto, por exemplo. Então a gente tem aqui uma empresa em Bauru bastante conhecida, que é a Plazútil, que ela cria determinados formatos de embalagens plásticas, né? Daqueles Tupperwares, né? Que as mães adoram utilizar, e aí ela registra aquilo como um desenho industrial. E a gente tem a patente de invenção e a patente de desenho industrial. A patente de invenção é quando você tem alguma coisa que você traz no puro estado da técnica, né, sem que nada exista igual. Hoje em dia é muito mais difícil, mais ligado à questão farmacêutica, né, dos remédios que são inventados aí. E você tem a patente do modelo de utilidade, que aí você já tem algo, uma base já propriamente dita, e você acaba dando a ele uma outra forma de utilização. Por exemplo, um telefone, né, que é ligado à parede, né, com aquele cabo, e depois um telefone celular, um é patente de invenção, outra patente de modelo de utilidade. Especificamente em relação a isso, é que a gente começa a ter um determinado problema. Por quê? Não existe uma legislação específica para definir o que é o trade dress, o que é o conjunto de imagem de uma embalagem, e muito menos de tipificar isso como um crime, como um ato ilícito, motivo pelo qual a gente acaba indo para a responsabilidade civil lá do Código Civil, artigo 186 e 187 do Código Civil, né, que se resolve depois pelo 927. Ou seja, a gente empresta por falta de legislação específica a legislação do Código Civil para discutir um negócio tão complexo como esse. Exatamente. Como que você analisa se há ou não uma cópia de um determinado produto? Verificando quais são as suas condições. Então, quando você bate o olho, você se depara com elementos de composição desse produto, como principalmente cores, estilização da letra, posição de determinado desenho, determinada figura dentro daquela embalagem. Antigamente, quando eu era pequeno principalmente, eu via muito cópia de determinada marca. Então, aqui em Bauru, por exemplo, durante um determinado período de tempo não tinha um McDonald's da vida e várias lanchonetes daqui traziam um nome semelhante exatamente para você confundir, achar que você estava dentro do estabelecimento comercial, quando na realidade estava em outro. Com o passar do tempo, e principalmente com essa legislação, trazendo uma defesa muito mais eficaz, diríamos assim, para esses fornecedores de produtos e de serviços que têm essa marca copiada, esses aproveitadores, né, diríamos assim, eles acabaram tendo que desenvolver uma nova técnica. E essa técnica, hoje em dia, se dá pela cópia de elementos de criação de uma embalagem. E aí você tem uma necessidade de você averiguar, daí numa condição muito mais subjetiva, diríamos assim, porque o que pode ser para mim parecido, pode não ser para o Nelson, pode não ser para o público consumidor, você tem uma certa dificuldade de daí você ter
uma resolução mais rápida em relação a uma eventual concorrência desleal nesse sentido. Ou seja, eu posso, a princípio, como um caso clássico, por exemplo, de discussão, nem ter nome parecido, mas se o grafismo, a gente chama em jornalismo isso de fonte, o tipo de letra que você põe, o desenho, né, o formato dela e as cores estão visivelmente sendo copiadas, isso compõe esses elementos dessa discussão, por exemplo? Exatamente. E aí você tem que analisar que a legislação brasileira, ela é aplicável, lógico, em todo o território, e por consequência disso, muitas vezes você tem situações em que as pessoas não têm tanto conhecimento de um determinado produto. Então, um dos casos mais conhecidos aí, e que já percorre aí 10, 15 anos, eles fizeram um acordo judicial, finalizou, mas há 10, 15 anos atrás, quando houve a alteração da marca da cerveja Brahma, da coloração da lata para a coloração vermelha, a Itaipava ela criou também uma embalagem vermelha exatamente na mesma época. E aí, os advogados da Brahma ingressaram com uma ação judicial dizendo que ela estava tentando se aproveitar dessa situação exatamente para trazer uma confusão ao público consumidor. Quem gosta de cerveja dificilmente vai ter uma confusão em relação a uma ou outra. Mas se eventualmente você solicita para que alguém compre para você e você direciona, compra lá aquela lata que é vermelha com amarelo, etc e tal, e a pessoa se depara com duas e dentro desse contexto talvez uma mais barata do que a outra, você vai ter uma possibilidade da pessoa comprar uma imaginando se tratar da outra, exatamente por conta de uma situação de preço, etc e tal. Multiplicando um erro desse vezes o número de pessoas que nós temos no Brasil, imagine só qual que é o prejuízo da fabricante de uma determinada linha de produto que é copiada pela outra. Eu vou me pôr de cobaia aqui para exemplificar, porque na cerveja as pessoas estavam se perguntando, mas eu não confundo, porque você toma cerveja é mais comum. Mas vamos para os outros públicos invertidos então. Eu já fui comprar no mercado um determinado tipo de produto de limpeza e era de uma marca, Vanish, lá, a cor rosinha e com grafismo em branco. Era tão igual que eu não olhei a marca e levei errado. Exatamente. É um ponto interessante porque a cor em si, ela é talvez o elemento que mais chama a atenção. Então você mencionou, uma marca que tem uma coloração rosa, que ela é identificada por isso. Existem outros elementos que acabam trazendo essa confusão. E aí é que reside a discussão principal em relação a esse tema. O que de fato traz a confusão? Somente a cor? Existem decisões judiciais, já um posicionamento fortificado, principalmente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tem câmaras reservadas de direito empresarial que julgam especificamente essa matéria, dizendo que a cor por si só não traz essa confusão. Precisa haver outros indícios, outros elementos dentro da composição de um produto para que isso possa acontecer. Um ponto importante disso é o seguinte: como você mencionou, você não compra, não tem habitualidade de compra de um determinado produto de limpeza, por exemplo, como eu também não tenho, mas eu compro bastante cerveja, então nesse caso eu não vou me confundir com a cerveja, eu posso me confundir lá. Existe uma teoria, e aí trazendo da psicologia para cá, que é a teoria de Gestalt, que é a forma como você acaba observando determinado produto na prateleira do supermercado. Então você passa e você tem um nível de atenção entre 25% a 30% quando o produto não é habitualmente verificado por você. Então, por exemplo, eu não costumo comprar pilha. Pilha eu compro, hoje em dia, mais do que nunca você tem já determinados equipamentos que você não precisa mais. Mas quando eu vou comprar pilha para um brinquedo da criança, por exemplo, eu não costumo verificar a marca da pilha. Eu vou normalmente naquela que me traz mais um conforto simplesmente pela cor que ela tem, que são as pilhas que são mais duráveis, etc e tal, por conta de publicidade na TV, etc e tal. E você acaba sendo direcionado por isso. Se eventualmente algum concorrente da pilha principal tiver uma coloração parecida com essa, é normal que você, por conta de preço, por conta de pressa, por conta de qualquer outro elemento periférico, você acaba pegando uma achando que é a outra. Ou seja, até esse ponto da nossa conversa, você está falando que tem vários elementos, vetores para analisar isso com mais profundidade. Só a tentativa de confundir ou copiar a cor não é suficiente para poder levar adiante essa questão? Na realidade você precisa demonstrar, o artigo 186 do Código Civil, ele fala que é caracterizado um ato ilícito quando você tem uma transgressão do que a legislação estabelece, então você tem uma determinada tipificação de uma conduta que ultrapassa o que você poderia fazer e, principalmente, a lesão ao direito de uma outra pessoa. Isso foi uma reforma do Código Civil de 2002, Antes você precisava ter ou um ou outro requisito e agora você precisa ter a acumulação desses dois. Muitas vezes você pode ter uma determinada embalagem que seja semelhante, mas não causa confusão ao público consumidor. Por quê? Porque são embalagens de produtos diferentes.
Então você não está comprando, por exemplo, uma pilha por conta de uma embalagem que é parecida com uma de pasta de dente, por exemplo. Então dentro desse cenário você precisa comprovar que há de fato uma possibilidade de confundir o público consumidor e que esse público consumidor acabe comprando uma coisa achando que é outra. E aí esse é o ponto principal da coisa. Agora você trouxe um elemento da questão da psicologia comportamental, na Gestalt, que é como o consumidor vê. E aí o elemento visual, a pressa, o próprio imediatismo da questão das publicidades, eles entram nessa composição. É necessário, até por falta de legislação e segurança jurídica, a gente vai adentrar um pouco mais desse assunto, ir lá nos elementos da psicologia comportamental para discutir essa questão? Com certeza. Existem marcas que elas investem muito em publicidade. E essa publicidade, de tanto você vê, seja agora internet, televisão, jornal, etc e tal, você acaba trazendo essa composição da embalagem como uma situação de credibilidade. Então você já comprou, você sabe que aquele produto é bom e você coloca na sua cabeça que determinado produto de um determinado ramo específico, aquela coloração pode te trazer credibilidade. E aí você acaba sempre direcionando determinadas compras para situações como essa. Então, a gente estava conversando aqui antes de iniciar o programa, tem uma ação judicial e aí esses processos são todos públicos, né? Ficam à disposição. Inclusive no meu livro eu trago bastante informação em relação ao que está sendo discutido atualmente. Você tem lá os produtos que são compostos de amido de milho, que é a conhecida maisena. Quando você olha no supermercado, praticamente todos os produtos de amido de milho têm uma embalagem quadrada ou retangular com a coloração amarela, exatamente por quê? Porque o segmento foi criado pela própria maisena. Então todo mundo busca fazer com que a pessoa saiba que está comprando um produto de amido de milho baseado numa informação de que aquela caixa amarela é um produto semelhante ao da maisena. Aí só um detalhe, o amarelo nesse caso ele ficou tão consolidado, palmas para a maisena, que é um processo de identificação e não de cópia, a cor em si. Exatamente, a cor em si nesse caso não. Mas quando você começa a trazer outros elementos distintivos, por exemplo, você mencionou a forma como é escrito, a posição, a estilização daquela escrita, etc. e tal, você pode fazer com que o consumidor tenha uma eventual dificuldade de identidade. Principalmente daí, você pode começar a perceber também que existem marcas com semelhança na parte nominativa. Então, nesse caso específico que a gente estava conversando, existe um litígio judicial, né, que está ainda sendo discutido dentro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a maisena é a mais certa. Se você eventualmente tem algum tipo de não habitualidade de compra desse produto, certamente você pode se confundir. Tanto é que houve, né, uma determinação judicial lá dentro desse processo para que ela se abstivesse de utilizar essa composição em si. Muito legal. Você tem, nesse caso, então, para discussão, elementos que são factíveis, vai para a judicialização, por exemplo, até por falta de legislação específica nesse aspecto, mas como é que fica o subjetivismo em relação a esse tipo de decisão? Essa é a dificuldade maior e a insegurança maior que a gente tem, né, na condição de advogado normalmente consultado por empresas que querem colocar um produto no mercado, de trazer essa segurança em relação a como vai ser feito. Por quê? Hoje, como você não tem uma legislação específica, você vai para o direito civil em si, né? Eu citei para vocês o Código Civil, no artigo 136, 137, que fala sobre o ato ilícito em si. E aí você tem que combater determinado ato que você entende que é um ato ilícito, que é uma concorrência desleal, através de uma ação judicial. Quando você ingressa com a ação judicial, é muito comum você fazer um pedido liminar. Então, para que essa empresa, por exemplo, se abstenha de utilizar aquele conjunto imagem que você está direcionando como um conjunto imagem semelhante ao da sua embalagem. Acontece que muitas vezes o juiz ele não tem condições técnicas de averiguar ali num pedido liminar se de fato há uma confusão para o público consumidor ou não. Por quê? Como eu mencionei no começo da nossa conversa. Muitas vezes você tem uma determinada embalagem que eu posso achar semelhante com um determinado produto e você não. E para o juiz é a mesma coisa, né? Como um ser humano, ele pode ter uma dificuldade de identificar. Como que ele vai resolver esse problema? Através de uma necessidade de comprovação de uma prova pericial. Então ele nomeia uma pessoa, essa pessoa ela tem expertise na área, para que ela possa identificar se todos aqueles elementos que compõem aquela determinada embalagem, se ela de fato traz essa confusão para o público consumidor ou não. Só que para isso normalmente se demora, né? Até nomear o perito. Perícia. Exatamente. Você tem
talvez uma dificuldade de você ter uma resolução daquele caso de uma maneira mais séria como o próprio problema exigiria. A esta altura, quem nos acompanha deve estar se perguntando já, mas espera aí, tem um Instituto Nacional de Produtos lá, tal, que faz a propriedade industrial e o registro disso, esses cuidados da marca. Esse é o aspecto administrativo, o aparelho do Estado fazendo a regulação, como tem o Instituto de Pesos e Medidas, para ver se aquilo que está na embalagem pesa certo, né? Enfim. Neste caso, a nossa regulamentação ou atuação do INPI, ele resolve todos esses problemas ou exatamente por não resolver, aí tem uns malandros aqui fora, né? Faz parte, infelizmente, da questão social, aí vai procurar um advogado especialista para poder atuar. Exatamente. O INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele é uma autarquia federal e ele resolve grande parte dos problemas, aliás, todos eles são resolvidos desde que haja legislação para isso. Então, como eu mencionei no início da conversa, nós temos alguns institutos que são trazidos pela legislação e têm situações específicas dentro do ordenamento jurídico. O que cai na mão do INPI certamente vai ser resolvido, muito bem resolvido. É um instituto que, mesmo com bastante demanda, ele julga razoavelmente rápido. A legislação é boa, tá? A legislação de propriedade industrial ela é bastante completa, mas especificamente em relação aos institutos lá trazidos. O problema todo aqui, Nelson, é que a gente tem uma lacuna de lei. Então, nós não temos, dentro dessa legislação, uma especificação, por exemplo, do que é o trade dress, como acontece, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Então, nós temos, dentro da legislação americana, determinadas definições que facilitam um pouco mais para quem vai julgar saber o que é ou não é. Então, hoje, para você julgar um determinado caso, como eu mencionei, você tem que se reportar ao Código Civil, que é uma legislação mais geral, mais genérica, diríamos assim, e aí você tem que utilizar as decisões judiciais como parâmetro. Hoje, felizmente, nós temos, principalmente no estado de São Paulo, julgadores muito bem capacitados em relação a isso. Então, nós temos decisões judiciais que são, inclusive, estão tomando uma forma mais uníssona, né? Estão uniformizando determinados entendimentos e você tem uma segurança maior em saber se, dentro de um determinado contexto, se aquele caso vai ser direcionado de uma forma ou de outra. Deixa eu te perguntar, desculpa para acrescentar. Quando você fala de tendência já, aquilo que já está consolidado, tem súmula relacionada a esse assunto já? Não, mas tem decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que são replicadas normalmente, né, pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí tem um ponto importante que assim, como essa discussão em si ela é mais nova, nós dentro do Superior Tribunal de Justiça, né, que seria talvez a última instância, né, tecnicamente não seria nem essa composição correta, mas seria o último órgão julgador, considerando que isso trata-se de uma legislação infraconstitucional, então em tese não chegaria ao Supremo. O Superior Tribunal de Justiça ele tem identificado uma linha de raciocínio, uma linha de definição muito próxima com a do TJ de São Paulo. O INPI, daí, o Instituto, ele vê tudo, por exemplo, registro de marcas. Então, dentro do registro de marca, o procedimento para registrar uma marca é dentro do INPI. Então, como você faz? Primeiro, você precisa analisar se essa marca ela é condizente com um produto ou com um serviço. E dentro dessa classificação inicial, você vai para as subclasses. Nessas subclasses, você precisa direcionar de acordo com a atividade comercial que você exerce. E aí você tem lá numa classificação qual é o número da atividade. E aí você vai ter uma exclusividade em relação à atividade em si. Vou dar um exemplo aqui, apenas como citação, tá? Pelo amor de Deus, como jornalistas, não é necessário que eu estou fazendo briefing publicitário. Quando eu for registrar o nome do site, não precisa falar o nome do site por causa disso, para guardar a isenção total, então, não é o nome, tá? Eu fui ver lá, por exemplo, quero escrever notícia, um site chamado Notícia. Tinha uma faculdade, e tem uma faculdade de jornalismo, que tinha lá no seu experimento de laboratório escrito com site de notícia. Certo. Só que as extensões para a internet tem hoje .jor, de jornalismo, .com, .com.br, tem digital, se você vai fazer só no eletrônico, ou seja, tem uma ramificação. Nesse caso, você pode registrar o mesmo nome com essas outras ramificações. Isso. No caso de marca de site é um pouco diferente. Na realidade, o raciocínio é exatamente esse. O que você precisa evitar? Quando você fala de atividades diferentes, você tem públicos diferentes. Legal. Então, um público, ele vislumbra uma marca ligada ao jornalismo e a mesma marca, por exemplo, ligado à faculdade em si. Um exemplo clássico disso, revista Veja e o Veja Produto de Limpeza. Então é exatamente a mesma marca. Mas se eu fosse Estadão, no exemplo que eu dei aqui, aí não dava. Pô, Estadão aqui tem um jornal chamado Estadão. Exatamente. Né? Então quando você objetiva registrar uma marca, você tem que direcionar para o INPI
qual é a atividade comercial que você exerce. E aí você vai ter, desde que concedido esse registro, exclusividade em relação à utilização naquela atividade específica. E aí, salvo os casos da marca de alto renome, que você tem daí, você incorpora todas as atividades em si. Se a marca já tiver renome, for consolidada há um tempão, esquece, você vai entrar numa briga em glória aí em relação a isso. A marca de alto renome ela tem um procedimento específico, então você tem que indicar para o INPI que essa marca ela é conhecida em todas as atividades, e aí hoje no Brasil são mais ou menos 130, 150 marcas que foram reconhecidas já. E aí, quando você tem a concessão desse registro, ela vale para todas as classes. Então você não pode hoje, por exemplo, criar uma pasta de dente escrito Coca-Cola, porque a Coca-Cola ela tem a concessão da marca de alto renome. Mesmo que seja fora do segmento, óbvio, né? Senão Exatamente. você induz o mínimo aí. Exatamente, mesmo que seja de segmentos diferentes, porque são as marcas que passam credibilidade, que são reconhecidas, né, independentemente da atividade em si, e aí por consequência disso a legislação estabelece essa forma de exclusividade. E o que é marcas evocativas nesse caso? Isso é um tema bastante interessante, Nelson, que são as marcas consideradas fracas. E aí eu relembro para você, a gente sentou aqui nessa tribuna, né, uma composição diferente, há mais ou menos uns 8 anos atrás, para discutir um caso específico que era de uma marca aqui de Bauru, que né, tinha um determinado produto e que foi brigar com uma marca internacional, que é a Starbucks, e aí em relação a um produto específico deles, que era o Frantino. Só relembrar, e aí eu defino, utilizando um exemplo, o que é uma marca evocativa. A marca Frantino versus a marca Frappuccino, né, que era a demanda em si, a do Starbucks ela era composta por um início de marca que era Frappe, advinda do Frappuccino, né, de um produto vindo do frappé, e o Tino, que era do cappuccino em si. Então é uma conjunção de duas palavras que são consideradas fracas. É diferente, por exemplo, da marca Starbucks, que é uma marca forte, por quê? Porque é uma marca que inovou, é uma marca que você não tem situações, né, de composição de duas palavras já comumente utilizadas no mercado. Essas marcas elas têm que saber conviver que no mercado terão outras marcas parecidas, não semelhantes, mas parecidas. Você deu um exemplo da língua portuguesa associada com a nossa forma de transformar, às vezes, emprestado em inglês, né? Muitas Perfeito. Expressões. Exato. O cara usou duas marcas com iniciais de duas coisas que era interessante para ele, o Tino com o Frappé, o tema que não tem nenhuma relação com você pegar o Star de estrela com outra coisa. Exatamente. Se fosse essa a intenção, opa, pegou uma sacada aqui. Se ele fizer isso bem feito, passa. Com certeza. Você mencionou agora, né, que existe um jornal, uma faculdade tal, que teria a marca notícia. Essa palavra notícia ela está intimamente ligada com a atividade em si. Então, muitas vezes você vai ter diário de notícias, jornal das notícias, notícias aqui, notícias ali, e essa palavra fará parte da composição de diversas marcas do mesmo segmento. E todas essas marcas que utilizaram essa palavra, elas são consideradas marcas evocativas, ou seja, marcas de conotação fraca. É diferente de você pegar, por exemplo, um jornal Globo, por exemplo, que a palavra Globo foi criada especificamente para aquela atividade e que aí você não pode ter uma cópia em relação a isso. Tá? Agora, então aí a gente tem essa diferenciação. A gente vai chegar lá na falta de legislação sobre isso, mas eu fiquei pensando aqui, quando a gente estava montando o briefing, eu comentei contigo, falou, se você tem um determinado mercado, e aí é questão de concorrência desleal mesmo, às vezes maldosa, e o sujeito vê, puxa, aquilo lá vai me dar trabalho, o cara está fazendo um produto, ele está acompanhando, o marketing dele, olha, surgiu um negócio que o cara lançar vai quebrar nossas pernas. Aí o cara lança um laranja, um produto com laranja, por exemplo, e quebra um investimento gigantesco. É perigoso por causa da demora do judiciário, essas coisas. Com certeza. Como eu mencionei, a ação judicial em si, ela exige, em muitos dos casos que envolvem aqui essa discussão em relação à concorrência desleal, uma prova pericial. E essa prova pericial ela tende a demorar. Por quê? Porque ela é uma análise que precisa ser feita de maneira bastante pormenorizada. Você precisa analisar qual que é o público das marcas, você precisa analisar a composição de todos esses sinais distintivos e assim por diante. Muitas vezes os juízes eles decidem em ato final, né, em sentença em primeiro grau, depois em acórdão nos tribunais, né, seja o Tribunal de Segunda Instância ou STJ ou STF, através de uma resolução em perdas e danos. Então, eles indicam que, de fato, houve um ato ilícito por parte daquela pessoa que copiou, e aí ele direciona que seja feita uma apuração do que, de fato, você teve de prejuízo. E aí, dentro dos lucros cessantes e danos emergentes, que é a composição do dano material, além do dano moral também.
isso enseja mais uma fase no processo judicial, que é a fase de liquidação de sentença. Então, se você, além de ter uma prova pericial aqui no processo de conhecimento, ainda uma necessidade de você liquidar a sentença. Isso vai demorar 3, 4, 5 anos. Às vezes você se depara com pessoas que trazem esse produto do mercado, né, essa cópia no mercado, como empresas laranjas, como você bem mencionou, como empresas que não têm patrimônio, como empresas que somem depois, e elas já causaram esse prejuízo. Então, fica difícil depois de você conseguir, por exemplo, receber alguma coisa dessas empresas, como reparação às perdas e danos sofridos lá atrás, e aí você, é o famoso ganha mais não leva. E isso que traz talvez uma dificuldade e uma insegurança jurídica para esses fabricantes. Carlos, o que é marcas de posição nesse nosso tema? Essa é uma novidade, né, trazida pelo INPI, através de um ato normativo lá de 2021, que se discute muito há bastante tempo aqui, mas mais uma vez a gente se depara com uma ausência de legislação específica em relação a isso. Existem algumas marcas que elas têm sinais distintivos, que você bate o olho e você sabe que é daquela marca. Então, por exemplo, você, né, que é muito bem vestido, gosta muito dos ternos de alto renome, etc. e tal, você pode se deparar, por exemplo, com um terno da marca Ricardo Almeida, que ela tem no passa-cinto dela uma identificação da cor roxa, que você sabe que aquele terno específico é do Ricardo Almeida. Você tem os sapatos, né, e esses sapatos já criaram muita confusão aqui, inclusive aqui na nossa região, né, com uma discussão judicial que foi depois muito bem direcionada pela doutora Rossana, da primeira vara civil aqui da comarca de Bauru, sapatos de sola vermelha, que você bate o olho e você tende a imaginar que é de uma determinada marca, e aí uma marca estrangeira. Você tem as 3 listas, por exemplo, da Adidas, que é uma marca muito famosa. Isso tudo, por si só, eles não eram reconhecidos como uma identidade a ser protegida. E aí, essa marca de posição, ela traz essa possibilidade. Desde que dentro de um contexto você conseguir bater o olho e saber que aquilo é identificador de uma determinada marca, você pode obter agora. O caso da cachaça com uísque. Aí isso? É um tema bastante interessante, né? Dentro das análises que foram feitas, né, para a composição do meu livro, eu me deparei com alguns casos bastante interessantes. Um deles era do Johnny Walker, né, conhecida marca, né, da Diageo, né, conhecida marca aí de um whisky famoso, versus o João Andante, que é uma marca de cachaça mineira, que eles colocaram um emblema muito próximo, né? Aí era também um homem com aquele saquinho andando, mas aí com uma composição um pouquinho diferente. E que, logicamente, fez, né, uma paródia em relação à marca principal. E aí a gente se depara com esse litígio judicial. Quando você analisa esse tipo de questão até aqui, só te perguntar, poxa, mas a gente tem o INPI, ele tem julgado, o judiciário está correndo lá para tentar, enfim, fazer jurisprudência, muita coisa deve ter avançado, a justiça vai se especializando também, né? Tem uns mestrados que vão acompanhando Sim. isso, a academia ajuda bastante. Agora, do ponto de vista civil e criminal, começar pelo crime primeiro. Você mencionou com a gente que tem um projeto de lei do senador Fernando Bezerra de Souza Coelho a respeito da questão penal, isso, criminal desse assunto? Nós temos o Código Civil estabelece que existe uma responsabilidade criminal e uma responsabilidade civil que tramitam em paralelo, né? Um não tem interferência direta na outra, salvo alguns casos raros, né, de exceção que o próprio Código traz. Nesse caso específico, a gente não tem uma tipificação criminal ainda, que aí o senador Fernando, ele criou um projeto de lei lá em 2018, que ainda não foi levado à aprovação, e que tenta fazer com que esse tipo de conduta seja tipificada como crime. Acontece que isso por si só não resolve, né? Então, até pegando esse gancho, dentro do meu livro, e aí foi a minha dissertação do mestrado foi sobre isso, por isso é que eu me debrucei aí em relação a esse tema, eu tentei elaborar um projeto de lei daí ligado à parte civil, inclusive enviei para ele por e-mail para que ajudasse ele de alguma forma tentar contornar, que suprisse essa lacuna legislativa. Então, dentro do contexto lá da definição da Lei de Propriedade Industrial do que é marca, eu acabei acrescentando alguns dispositivos legais para falar do que é o trade dress, baseado no que doutrina e jurisprudência já identificaram como elementos identificadores. Para tentar amarrar melhor a tipificação. Com certeza. A tipificação de crime já está bem delimitada nesse projeto de lei, mas a civil ainda não. Tá. Como eu disse, as responsabilidades são independentes, a gente precisa ter 2 legislações ou, né, um mesmo projeto trazendo esses 2 institutos de maneiras independentes. Aí as pessoas podem estar se perguntando, poxa, mas o Brasil às vezes tem vanguarda, né? Tem a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, aí, em vigência e não tem um projeto de lei no âmbito civil sobre isso. Exatamente.
É muito por conta, Nelson, da legislação genérica que a gente tem e que você consegue usar esses institutos principais para poder direcionar, em determinados casos, o judiciário fazendo papel do legislativo. Isso não pode acontecer, pelo menos na minha concepção, né? Eu sou crítico em relação a isso porque eu acho que a sociedade ela evolui. Nós mencionamos aqui na nossa conversa que existiam formas de você ter a concorrência desleal lá atrás, que eram formas simples de você acabar combatendo, porque existiam dispositivos legais específicos em relação a isso. E aí houve uma evolução dessa prática delituosa. E essa evolução ela precisa ser acompanhada com uma legislação específica em relação a isso, tal qual acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Por quê? Porque você precisa dar segurança para quem quer investir e, mais do que isso, segurança para quem quer julgar. Esse subjetivismo, ele complica a ação própria do magistrado, que vai se deparar o olho e, às vezes, muitas vezes, ele vai se sentir inseguro em relação a uma eventual injustiça que possa fazer. Nós estamos falando aqui do que, de fato, é visível ao olho nu. Mas pode ser que existam casos, como inúmeros do que eu pesquisei aqui, que foram julgados improcedentes, por exemplo, que você tem uma identificação de semelhança, mas que não causa confusão. E aí você pode, às vezes, tirar um determinado produto do mercado, ou até mesmo uma embalagem que foi custosa para aquela pessoa que providenciou, de uma maneira injusta ou indevida, exatamente por conta de uma concepção que o juiz teve, que talvez não fosse o caso. A ideia do cappuccino do flapé, você vai brigar com um grande e você pode Exatamente. ter um revés muito difícil com esse tempo. Perfeito. Eu vou aproveitar a sua especialização aqui, Júnior, para fazer a essa altura, pensando no público que esteja nos ouvindo para o rádio e que possa confundir termos do dia a dia, até para não serem do meio, né, que seria muito normal de fazer um programa sobre a questão tão específica como essa, pensando nesse público específico. Olha, registro e patente são coisas diferentes? São coisas diferentes. Isso é muito normal. Às vezes a gente tem algumas consultas lá dizendo eu preciso patentear a minha marca. Juridicamente está errado, né? São institutos técnicos diferentes. Você tem registro de marca e registro de desenho industrial. E aí você tem patente de invenção e patente de modelo de utilidade. O registro, eu vou começar pela patente porque é a principal, né? A patente de invenção é quando você cria alguma coisa, não existe nada igual. Então, hoje, muito comumente utilizado na indústria farmacêutica, difícil você ter criações, né, que não tenham algum tipo de vinculação com algo que já existe. E algo que é muito mais comum, que é a patente de modelo de utilidade, por quê? Porque o modelo de utilidade, você dá uma nova forma de utilização para aquilo que já existe. Aí você sai da denominação patente e aí você vai para o registro. Aí você tem o registro de desenho industrial, que é quando você dá uma estilização diferente. E aí eu citei, por exemplo, o caso da Plazut, que tem diversos desenhos industriais aí. E a nossa, né, querida marca, que talvez seja mais conhecida e mais comumente utilizada aí, são termos diferentes, com denominações diferentes, por conta do que a legislação estabelece. Tá legal. E quando eu faço uma invenção, tal, a legislação, no caso do Brasil, ela tem duração para sempre? Tem um determinado período? Não, ela tem períodos diferentes. Então, todos esses institutos, eles têm prazos de validade, diremos assim. A marca, por exemplo, você registra e a partir da concessão do registro você tem 10 anos de utilização. E você precisa renovar. Tanto que se você não renovar, você perde, cai em uso comum depois. As patentes, você tem uma situação diferente, tá? Elas têm vigência um pouco mais estendida, mas depois caem em uso comum. Como é uma discussão, por exemplo, dos remédios. Então, para você não centralizar em um fabricante só, você tem às vezes uma discussão de que você poderia quebrar essa patente, né, o prazo dessa patente, para que outros pudessem, inclusive para dar vazão em produção. Isso foi muito discutido, por exemplo, quando houve a questão da pandemia, na descoberta das vacinas, se eventualmente alguém patenteasse uma determinada fórmula e que não conseguisse dar vazão para o mundo inteiro, por exemplo. E aí você tem essa discussão. Genéricos no Brasil, teve muita discussão disso no Ministério da Saúde. Né? Exatamente. E aí, Nelson, para não esquecer um ponto bastante importante. Pois não. A gente fala bastante aqui em relação a um litígio envolvendo duas fabricantes. Mas eu acho que a identificação principal da preocupação desse tema é em relação ao consumidor. Sim. Inclusive, você falou aqui, às vezes você tem um determinado produto ligado à saúde que pode copiar a embalagem de algum produto que tem uma credibilidade, uma importância, uma qualidade maior e que você induza a compra de um determinado consumidor de um produto por conta da embalagem, que ele vai estar comprando, né, entre aspas, né, usando uma expressão aqui bastante comum, gato por lebre, e que isso faça mal para ele. E aí você tem até uma possibilidade do próprio Ministério Público, como fiscal da lei, ingressar com ações de demandas coletivas, né, ações para dano moral coletivo e assim por diante. Muito legal. A gente pega, por exemplo, na área da saúde, a gente daria um programa específico aqui para pegar os suplementos, né, energéticos, esses
que usam-se em academias por aí. Tem muita utilização de cor, registro parecido e é um mundo aberto para consumo. Exatamente. Imediatista, inclusive. E aí, confidenciar, né, por que eu gostei tanto desse tema, né? O primeiro caso que eu peguei, e aí foi um caso prático, qual eu me debrucei para tentar entender, né, o que falava aqui o tema, foi um caso de energético, mas daí de bebida energética. E aí existia uma confusão em relação à identidade visual das duas marcas, né, dos dois produtos. Só que um deles, ele tinha uma composição, em termos de qualidade, muito inferior da pessoa que me procurou. Quem, né, gosta dessa bebida energética sabe que a composição principal, o que dá o gosto e que dá a qualidade maior, é a da taurina. Então os índices de taurina, que é o produto, o elemento de formação mais caro, é que identificam se você tem um produto de mais ou menos qualidade. E aí você batia o olho na prateleira do mercado, as embalagens eram praticamente as mesmas, tá? Mudava só a marca de cada uma das embalagens, e você tinha um produto sendo vendido por metade do preço do outro. E aí a pessoa acabava, né, muitas vezes se direcionando a comprar, achando que era a mesma linha de produto, e por não ser muito mais barato, imaginando se tratar de um produto da mesma qualidade, quando na realidade não era. Júnior, quanto tempo de pesquisa aqui entre mestrado, a própria operação do direito? Você está lá no esse tema já me acompanha aí, é um tema que eu gosto bastante, não só especificamente em relação a trade dress, né, mas em relação a registro de marcas, patentes, etc. e tal, há mais de 15 anos. Especificamente em relação a esse, eu tenho de pesquisa uns 10, 12 anos aí, que agora, né, eu consegui materializar através do meu mestrado, né, que eu acabei finalizando com a minha dissertação, e depois eu peguei a dissertação e acabei direcionando para a publicação do livro. Muito legal. Ó, o livro da editora Espessoto, aqui de Bauru, você tem o link para fazer informações. O Júnior é professor universitário, às vezes você tem elementos, enfim, da sua empresa ou do próprio universo do aprendizado em relação à questão acadêmica sobre esse assunto no ramo de direito, claro, para você poder acessar, tirar dúvidas ou tomar contato com o livro Controle Judicial da Concorrência Desleal por Similaridade do Trade Dress de Produtos de Consumo. Júnior, muito obrigado por você ter vindo aqui, emprestado o teu tempo com a gente para poder ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto. Parabéns pelo livro. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço pelo convite. Como eu comentei, né, a denominação do assunto em si, ela acaba trazendo uma complexidade muito maior do que de fato é o tema. Então, ao público que nos assiste aqui, comece a prestar atenção nas gôndolas e prateleiras do supermercado, que vocês vão ver que esse tema que a gente discutiu aqui é muito mais comum e que certamente você já se deparou com uma situação e acabou comprando uma coisa por outra, né? Então, o objetivo principal é alertar o consumidor em relação a isso e trazendo aqui para o mercado empresarial, também evitar que algumas empresas aí acabam, né, sofrendo um prejuízo demasiado por conta de aproveitadores do mercado. Muito obrigado Nelson, obrigado a todos. Obrigado você que nos acompanhou pelo vídeo da TV Câmara. Se você pegou nosso assunto no meio do caminho, não fique aflito. Não vai comprar gato por lebre, não. Vai lá, entra no YouTube que está registrado em vídeo, é um documento público da nossa missão pública. Aliás, aproveitando a ideia de gato por lebre, obrigado por nos acompanhar. Lembre-se, cerveja boa, porque a vida é muito curta para tomar cerveja ruim. Até. Obrigado.